Minutos 9h36. Você que interage com a programação da Rádio Tupã 97.1 da FM, na semana passada, o Variedades Tupã fez um contato com um ouvinte lá do interior, o Velocindo Mendonça, né? Ele avistou animais selvagens na propriedade rural, na localidade de Espinheiro Grande. Você que está na live está visualizando aí o vídeo que a gente recebeu dele lá. E conversamos com o Velocindo e ele trouxe essas informações que ele estava, né, não apavorado, mas sim admirado de ter a chance, de ter a oportunidade de ter avistado esses animais selvagens nessa propriedade em que ele trabalha, em que ele estava no momento, né? E em contato com esses vídeos, nós estamos agora em contato com o Ademir de Cássio Machado Peransoni, ele que é biólogo e professor atuante na Universidade Federal do Pampa, para comentar sobre esse vídeo do casal de puma que foi avistado por esse produtor lá do interior, nessa região aqui de Tupã-Seretã. Nós estamos em contato via plataforma digital com o Ademir e pode nos contar um pouco a sua visão em relação a esse puma que foi visto aqui nessa região. Bom dia, senhor Ademir. Bom dia, meu amigo. Um ótimo dia para todos os ouvintes. Obrigado pela recepção da Rádio 97.1 e a calorosa recepção desse amigo. E nós que agradecemos aí a sua presença aqui para falar sobre esses animais selvagens que foram vistos aqui na nossa região. E nós queríamos saber de você, que é biólogo e professor atuante na Universidade Federal do Pampa, nos contar um pouco a sua visão, a sua opinião sobre esses animais selvagens. Se é comum, o habitat, né, o que ele se alimenta, para falar para a nossa comunidade aí que está atenta aí à sintonia da 97.1 da FM com todas essas informações e as suas explicações também, senhor Ademir. Perfeito. Só uma correção, eu sou técnico da Universidade Federal do Pampa. Tá. Então eu atuo em conjunto com os professores, nas pesquisas e aulas e tudo mais. Tá, me passaram errado então aqui, então. Tá, não, mas sem problema, não há problema nenhum. Uhum. É só para o ouvinte ficar bem situado, né? A 97 certo. É muito precisa nos seus dados, né? Eventualmente alguma coisinha escapa, né? Tá bom. Então eu preparei, pensando nos produtores, eu preparei aqui uma conversa para a gente ir desenvolvendo. Uhum. Eu sei que às vezes o nosso tempo é muito apertado, né? Certo. Mas eu vou trazer as informações mais sintéticas possíveis, de forma que o ouvinte da 97.1 tenha uma base para atuar quando se deparar de frente com esse animal maravilhoso. Uhum. Tá? O puma, ele é um animal, ele é chamado de puma, leão-baio e onça parda, é o mesmo animal. Uhum. Né? Ele tem vários nomes, mas ele é o mesmo animal. Ele ocorre em todos os biomas brasileiros, certo? E ele se dá muito bem na Mata Atlântica, a gente já não tem mais por aqui. Mas ele é muito versátil, então ele pode habitar qualquer bioma, da Caatinga ao Pampa Gaúcho. Eu vou trazer com relação, primeiramente, tranquilizar os produtores rurais, que é com quem eles vão ter mais contato. Não é hábito desse animal atacar o ser humano, certo? Então, claro, a gente tem que ter uma preocupação e cuidado com relação a esses felinos, são felinos de grande porte, né? Pode chegar a 200 quilos, tem uma mordida de vários PSI, no mínimo 300 PSI, que é uma pressão que esmaga um osso com bastante facilidade, então tu imagina. Então, com relação ao habitat dele, é isso, ele é muito versátil. O segundo ponto que a gente tem que entender, e talvez o mais importante, é o seguinte: a cadeia alimentar ela é como uma escada, né? Os felinos estão lá no alto da escada. E os herbívoros, porco do mato, paca, capivara, o javaporco agora, que é o javali, que o pessoal
caçava anteriormente, eu não sei como que está isso agora, mas até um certo ponto era liberado, porque ele é um animal bastante daninho, né? E ele é exótico no sentido de que ele não é natural, então ele invade o espaço ecológico de todos os outros, inclusive nós seres humanos, que somos, né, integrantes desse sistema todo, e ele mata outros animais, esse javaporco, ele é muito predador, porque ele é um onívoro e se alimenta de várias coisas. Ele pode se alimentar do ovo da avestruz e também pode comer cordeiro na propriedade rural de qualquer um proprietário aí, eventual. Então, assim, ó, essa escada tem, vamos dizer assim, o puma lá em cima. Mas a base alimentar de todos eles parte do que a gente oferece de grãos, de pasto, de pastoreio. Então, com o advindo das lavouras e a expansão efetiva das lavouras, de milho, soja, sorgo, o arroz, né? Essa cadeia alimentar, essa escadinha, ela foi se prolongando e se alargando, porque a oferta de comida aumentou muito. Você deve lembrar que alguns anos atrás a capivara estava fortemente ameaçada de extinção. Sim. Quando o arroz e a soja começou a expandir suas áreas de cultivo, a fim de atender as nossas populações humanas, porque crescemos exponencialmente, né? Aí esses animais começaram a prosperar, porque eles têm uma base alimentar muito forte, né? Eles vão lá e comem o arroz do produtor, eles comem a soja, isso é um processo natural e inevitável. Então, parcela do que se planta, os animais consomem. E aí essa cadeia prospera numa sequência. Os degraus da escada, eles também vão prosperando até chegar no predador. Esse animal, há muito tempo atrás, ele não tinha uma oferta de comida tão grande. Agora ele tem paca, o próprio coati em algumas regiões, a capivara, o veado pampiano, né? Roedores pequenos, ele tem um leque de alimentação muito grande. E como ele é um predador oportunista e muito versátil, ele se alimenta com facilidade. Tá? Então, vai acontecer, tá? Isso vai ser mais corriqueiro para a nossa região. Tá? Na região de São Paulo é muito corriqueiro, inclusive a onça parda invade a cidade eventualmente lá no interior de São Paulo. Tem muito mais que aqui. Mas nós temos alguns fragmentos de mata bastante interessante ainda dentro do Rio Grande do Sul, onde eles se abrigam, né? E aí deve acontecer, né, com mais frequência esse encontro, certo? Quanto a este fato, aí tem algumas coisas que é importante o produtor saber. Primeiro, ele não ataca com muita facilidade o ser humano, só se ele se sentir extremamente pressionado. Eu ia te perguntar isso, Ademir. Não, ele não ataca, tá? Nesse encontro, geralmente vai ser um encontro solitário, porque esse vídeo está mostrando, na verdade, o acasalamento. Né? Ele é um animal solitário. Tá? Ele vive sozinho na natureza. É importante evitar o crepúsculo, o amanhecer e o anoitecer. Por quê? Porque é o horário que ele sai. Tá? Ele é um animal de hábito noturno, né? E ele dorme durante o dia, geralmente dorme sobre galhos de árvores, tal como um felino que nós temos em casa. Se vocês observar o gatinho, ele faz isso. O gatinho, se tu deixar a janela aberta, ele sai de noite, né? Ele sai de noite e dorme de dia. E às vezes aparece como oferta para nós, né? Um rato, um pombo, né? Mas ele é um Felis catus doméstico. Ele é um animal que tem contato com o ser humano muito próximo. Esse não. Esse é um gatinho de 200 quilos, né? 1,60 m de comprimento, então é um animal bem grande. Mas esses encontros, como eu apontei anteriormente, ele vai acontecer. O que fazer? Né? Estou antecipando a tua questão aqui. Desculpa. Não, capaz. O que fazer? Primeira coisa, não corre do animal, tá? Porque ele é um animal extremamente caçador, ele tem instinto de caçador, e tudo que se move muito rápido para ele é atrativo, certo? Então o javali é atrativo, a capivara é atrativo, as pacas são atrativas, e o ser humano, se correr, vai ser um atrativo perfeito, né? Tá? Então não corra, não grite com este animal. Tá? Ele não reage bem a gritos. Mas Ademir, o que eu vou fazer então? Na verdade,
tem que manter a calma, porque é uma situação extrema. Para nós, seres humanos, o coração realmente palpita, porque a gente vê isso no zoológico, né? Não vê no Pois é. quintal de casa, pessoal da campanha, né? É bem complicadinho, mas mantenha calma. Se você tiver um casaco, abre o casaco, amplia a sua silhueta, né? A nossa forma, amplia ela. Você pode abrir os braços sem gritar. Tu tem que mostrar para ele que tu é maior do que tu tá aparentando, né? Porque o tamanho na natureza é documento, né? Então, Sim. para ele, tudo que for muito grande não é interessante, porque ele pode colocar a vida dele em risco. O Uhum. animal, ele tem instinto, mas ele tem essa noção, percebe? É esperto. Ah, é esperto, tá? Então, não corra, evite gritar, faça-se parecer maior do que você é, se afaste lentamente de lado ou de frente, porque se você der as costas, né, a gente está lidando com um assassino, na verdade, né? Uhum. É Ah, um predador, né? ele, se ele tiver com fome, paciência, né? Mas o ser humano, como já tem, né, uma estatura maior e vertical, ele geralmente ele não vai. A tendência é sempre ele se refugiar, tá? Então, Uhum. ele não é um grande problema. O maior problema está pego nas criações, certo? Então, assim, ó, o produtor geralmente pergunta o que eu posso fazer para evitar os ataques do puma no meu rebanho. É uma pergunta bastante complicada, porque o correto seria fazer análise de cada propriedade, tá? Mas, em linhas gerais, tem alguns subterfúgios que a gente pode usar. Por exemplo, aquele velho sininho na vaca, sabe? Uhum. A que tinha dos desenhos da nossa infância lá na avó, aquele sino eles não gostam. O felino não gosta de badalada, ele não gosta de batida forte. Som estridente ele não gosta. Propriedade que tem lavouras, ou que tem, lavouras não, que tem pastagens, né, e ovelhas e gado perto do mato. O correto seria deixar o acesso à água e fazer um cercamento com choque. Ele reage muito mal ao choque. O felino tem pavor, ele não gosta de choque, tá? O pessoal que sai a campear, né, a cavalo, primeiro que o cavalo e o homem já tem uma silhueta bastante grande, né, Uhum. muito exuberante, então para ele não é uma presa viável, né, mas numa situação extrema onde tu te coloca num canto de mato, de rio e pode encontrar com esse animal, o interessante é carregar nos arreios, sabe aquela buzina que o pessoal usa para festa, para Jogo. tem um nome, uma buzina que aperta e ela faz um som estridente bastante forte, tá? Vem spray também. Uhum. Então usa no arreio, não faz movimento brusco nenhum, aponta e aperta, pode saber que ela vai andar. Então são pequenas coisas que podem ser feitas para ajudar o produtor a evitar esses ataques. E não deixar a tropa de ovelha, o rebanho de ovelha ou a tropa de gado, né? Se possível, não deixar perto das linhas de mato, né? Eu sei que é bastante complicado, mas se possível, não deixar nas linhas de mato, porque ela para no mato, ela dorme no mato, ela não sai muito do mato para o campo aberto, né? Nessas exceções aí, ó, deste vídeo, um vídeo muito legal, é que eles estão acasalando, né? Então tem o ato, ocorre o acasalamento e depois eles se separam. Ele é um animal totalmente solitário. E ele fez, o produtor fez certo, né, Ademir? Ele parou o trator, ele avistou os animais, filmou tranquilo ali, e a gente percebe que os animais ficaram tranquilos também, né? Sim, 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 ele fez muito, agiu muito corretamente, né? Foi zeloso com a vida dele e com a vida dos animais, né? Como eu falei anteriormente, vai acontecer novamente. Ele é territorialista. Outra Uhum. coisa importante de saber, ele cria o seu ambiente de vida, como nós temos no nosso sofá lá na sala, né? Uhum. Que a gente chega em casa cansado do trabalho, toma um banho e tu tem o teu lugarzinho no sofá, não é isso? Então, Sim. ele faz a mesma coisa, né? Ampliando isso para a natureza, ele demarca, né, o seu território e ele vive por ali, entendeu? Ele Uhum. tem essa predileção. Claro que se a oferta de comida diminuir, ele se muda, mas ele se muda e para. Cheguei, arrumei mais comida. Ele demarca o território e vive ali por um tempo, né? Ele não é muito nômade, né? A migração dele, o movimento dele na natureza depende muito da comida.
né? Outro fator importante, o pessoal que tem caça esportiva, os CACs, né, que tem autorização para fazer essa caça esportiva, tem que ter cuidado com esse animal. Esse animal, ele vai muito agora no javaporco e nos outros animais que eventualmente o pessoal tem permissão para caçar, né? Uhum. Ele pode estar lá, né? E cuidado, porque ele vai estar em cima, né? De dia ele está em cima e não embaixo. De dia ele está dormindo na árvore. De noite ele está embaixo. Ah, pois é. Tem que Andar ter no cuidado mato, com isso aí. andar no mato aí não é fácil de noite, né? Nessa região aí. Mas, Ademir, o puma, ele é ou não um animal exótico? Não, não, Não. de forma alguma. Uhum. Não. Ele é um animal que ele esteve muito presente na nossa fauna no Rio Grande do Sul, Uhum. mas quando houve a introdução de um animal exótico, que foi a ovelha, na época, e a baixa oferta de comida, isso, né, há mais de 100 anos, Sim, ele começou a ser abatido pelos produtores por conta que a ovelha oferece um movimento brusco, claro. né? Obviamente tem a proteína que ela busca, né? Uhum. Mas não é um animal que não sabe se defender, né? Uma presa, e para ele muito atrativa. Todo aquele movimento do rebanho, toda aquela rapidez, aquilo instiga os instintos do animal e ele vai para pegar. Uhum. E detalhe, o puma não deixa pedaços da ovelha. Ele pega e leva ela. Isso. Então, você vai ver só o rastro da lã, porque a lã ela vai soltando os pedacinhos, né? Uhum. Você vai ver só o rastro da lã, não vai. Se tu não presenciar o ataque, como saber? Tu vai saber pelo rastro da lã. A lã ela vai soltando os pedacinhos, a puma ela leva todo o animal. E aí ela vai consumindo lentamente aquele animal, entendeu? Uhum. E esse animal, a gente você já nos falou que é encontrado aqui no Brasil. E só na América, e qual é os países que a gente encontra o puma? Ele tem toda a América Latina, tá? Toda a América Latina, não nas regiões geladas, óbvio, né? Sim, Ele sim. não é um animal das regiões extremamente geladas. Ele Uhum. tolera o frio, mas a tolerância dele tem uma certa limitação. Então, todos esses países da América Latina têm o puma. A África tem o puma, entendeu? É um Uhum. animal que, como eu falei anteriormente, ele é bastante versátil, mas, claro, ele tem uma tolerância ao frio, porque ele tem o pelo fino, né? O pelo Sim. baixo. Ocorre em muitos países da América Latina, quase todos. E esse animal, como é que ele está, a criação dele não está em extinção? Tá, Tá? ele está ameaçado de extinção, Meu né? Deus. O fator predominante é porque ele atacava muito os rebanhos, né? Uhum. Só que como agora a gente tem uma população do porco, né, o javaporco, muito grande, né? Ele estraga lavouras incríveis. Eu estou aqui na campanha, na região de Santa Maria, né? Tem os vizinhos que são produtores de soja, arroz, e o porco ele faz estragos assim imensuráveis. Ele tem danos financeiros, tá entendeu? Uhum. O dano financeiro que o porco causa às lavouras é muito maior do que um puma causaria a um rebanho, porque o puma, obviamente, todos têm direito à sua criação, todos têm direito à sua propriedade, óbvio isso, né? Mas o puma, vamos supor assim, exemplificando, ele pega uma ovelha e leva dias comendo aquela ovelha. Ele não vai voltar na ovelha de novo, a menos que ele esteja numa situação de extrema fome. Ele vai caçar a presa que está em oferta na região dele. Claro. É muito raro ele sair para o campo. Ele gosta muito da mata, das regiões no entorno das matas, onde geralmente a gente não tem ovelha, mas tem gado. O gado, o boi, ele não ataca com frequência porque é um animal grande, Uhum. né? Então evitar o gado de cria, porque aí o terneiro é um animal menor, aí sim, aí se torna uma presa para ele. Ele é um animal que está ameaçado de extinção, mas é possível conviver com ele tranquilamente. Né? É fazer isso que a 97.1 está fazendo, trazer essas informações, demonstrar os cuidados e o que a gente pode fazer, é algo maravilhoso. Né? Vocês estão abrindo espaço muito legal para o produtor e para o público em geral, ter uma informação do que se trata, como lidar, né? Como quando se deparar com esse animal. Então não precisa ter, tem que ter um cuidado e não aquele medo absurdo, entende?
Tá, que bom que a gente está conseguindo fazer isso, trazendo essas informações, porque no dia que o Velocindo falou com a gente aqui, houve uma certa preocupação dos ouvintes. Mas estão matando esses animais. A gente viu o vídeo com puma com cabeça decepada. Claro que tem uma certa encenação, vídeos falsos, né? E até o Velocindo nos falou que lá, essa propriedade onde ele viu esses animais é protegida, eles não caçam os animais lá. E eu acho que essa importância de levar essas informações é interessante, né? Sim, a todas as regiões que tem muita, aí voltando àquela cadeia, né, a cadeia alimentar, toda região que tu tem muita oferta de arroz, de soja, de milho, de sorgo, tu vai ter pequenos animais e animais de média até grande porte que tu vai alimentar mesmo que tu não queira, né? Então capivaras, porcos, tias, pacas, todos vão se alimentar. Essa gama de proteína muito grande vai fazer com que a cadeia alimentar siga uma sequência, né? E chegue nos predadores de grande porte, que é o caso desse felino. Então, esse processo é inevitável. O que tem que fazer realmente é conhecer e saber remediar essas situações. Eu lembrei agora de uma coisa. Num caso extremo do ataque desse animal, ele não ataca pela frente, mas se ele atacar, ele tem 2 pontos sensíveis: os olhos e o focinho. Tá? Eu sei que é uma coisa bastante absurda, mas é uma informação que tem que se ter, entende? Porque pode algum indivíduo se colocar numa situação dessa de frente com um animal desses por cima, né? Então é os olhos e o focinho. Tu apertar nos olhos ou bater no focinho, ele sai, né? É um caso extremo, mas é importante que se saiba disso, né? Fora isso, é bastante complicado de fazer força com ele, né? Não tem como medir força com esse animal. Eu acredito que é um caso extremo que eu vou lhe perguntar agora. E tem a chance desse animal vir para o meio urbano para procurar alimentação, caso ele falte lá onde ele está? Assim, ó, os casos em que as onças pardas, né, ou leão-baio, né, eu tô dando todos os nomes para o pessoal se situar, né, ou puma, em que eles vão parar na cidade, é o caso em que, aquele que eu te falei anteriormente, ele está se movendo de uma região onde baixa proteína, onde ele tem baixo consumo de alimento, né, onde a caça dele diminuiu bastante, e nesse movimento a cidade está no caminho. O felino, ele também é um pouco curioso, né, e ele cruza, mas ele está sempre tentando se abrigar. Por exemplo, se você olhar os casos em que foram encontrados pumas, ocorre muito em São Paulo, ele está sempre numa árvore, ou ele foi parar na casa do cachorro, ou ele está embaixo num porão, ele está sempre se protegendo, o ataque para ele é mesmo para alimentação, né? E graças a Deus o ser humano não está nessa predileção dele. Mas é o que a gente vem pontuando aqui. Tem sempre que se ter muito cuidado. Ele não é um gatinho, ele não é um felino como a gente tem em casa, né? Outro ponto importante: se você está com uma criança junto, ela tem que vir para as suas costas, né? Porque no eventual ataque ele não vai no maior, ele vai no menor, o que oferece menos resistência. Muito bem. Bom, nós estamos conversando com Ademir de Cássio Machado Peransoni, biólogo e técnico, agora acertamos, né? E técnico atuante na Universidade Federal do Pampa, falando um pouco, né, do vídeo que nós passamos para você a semana passada. Ele visualizou esse vídeo aí e achou interessante comentar e trouxe todas essas informações interessantíssimas aí para a nossa comunidade, para o produtor lá que está direto com esses animais. Mas, Ademir, a gente agradece a sua imensa participação aqui no programa Variedades Tupã e parabeniza aí pelos seus conhecimentos aí na questão desses animais, que pôde aí alertar a nossa comunidade, principalmente o pessoal do interior, o Velocindo, que visualizou esses animais aí, né? E só nos passamos o microfone à sua disposição para algo mais que você queira salientar ou trazer mais informações para os nossos ouvintes. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade da Rádio 97.1, o pessoal da Tupã aí muito atencioso, fui recebido calorosamente pela rádio, tá?
É um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição para essas informações, no que vocês precisarem. Parabenizar o Velocindo pela posição que ele teve, pela postura, né? Ele filmou calmamente, ele estava numa posição segura dentro do trator, pelo que eu percebi nas imagens, né? Uhum. Não abateu os animais, não é necessário abater, ok? O pessoal agora com essas informações, eles têm os mecanismos para se proteger, né? Saber aonde andar, né? Ter os cuidados que a gente passou aqui. E fechando, me coloco novamente à disposição de vocês. Agradeço a oportunidade, espero que as informações sejam todas muito bem recebidas pelo público e também me coloco à disposição para qualquer um dos produtores ou pessoal que precisar de mais informações ou orientações. Tá? A gente está sempre à disposição para ajudar a sociedade como um todo. Tá bom? Muito obrigado aí, parabéns à Rádio Tupã pela iniciativa. Nós que agradecemos aí pelas informações, Ademir. Um abraço, sucesso e um bom trabalho para você. Certo, obrigado, amigo. Até mais, a vocês também. Obrigado. Falamos nesse instante via a plataforma digital com Ademir de Castro.